Há crise no governo de transição do Haiti. O Conselho Presidencial, formado por coligação de partidos políticos e membros da sociedade civil, decidiu destituir o primeiro-ministro Gary Conille e escolheu o empresário Alix Didier Fils-Aimé para sucedê-lo. O órgão de 9 membros foi formado em abril para liderar o país atingido pelo aumento da violência de gangues e pela renúncia do ex-primeiro-ministro Ariel Henry. O conflito entre o Conselho Presidencial e o primeiro-ministro subiu de tom nas últimas semanas, motivado pela proposta de mudar os titulares das pastas de Justiça, Finanças, Defesa e Saúde. Decisão rejeitada por Gary Conille, que tomou posse em junho. A decisão do Conselho Presidencial abre um novo período de incertezas no país caribenho, que enfrenta décadas de pobreza, violência e instabilidade política. Shigeru Ishiba foi reeleito nesta segunda-feira primeiro-ministro do Japão. Ishiba vai comandar um governo minoritário depois das eleições legislativas de outubro, que foram desastrosas para o seu partido. O político foi reeleito pelos membros da Câmara Baixa do Parlamento, com 221 votos a favor, contra 160 para o seu rival Yoshihiko Noda, líder do principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional. Como não houve maioria na primeira votação, a Câmara precisou organizar uma segunda volta para decidir entre os dois candidatos mais votados na primeira, o que não acontecia desde 1994. Com este cenário, o país pode entrar num beco político sem saída, com um parlamento sem maioria clara. O presidente russo Vladimir Putin assinou um tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte, concluído durante uma visita em junho de Putin a Pyongyang. O tratado entre os dois principais inimigos dos Estados Unidos prevê, entre outras coisas, assistência militar imediata, recíproca, no caso de um ataque a qualquer um dos países. A Câmara Alta do Parlamento Russo ratificou o tratado em 8 de novembro, mas ainda precisa ser assinado pelo presidente russo para entrar em vigor. O Kremlin publicou a lei de ratificação no seu site na noite de sábado. E o acordo também compromete os dois países a cooperarem internacionalmente para se opor às sanções ocidentais e coordenar as suas posições na ONU. A Rússia e a Coreia do Norte aproximam-se consideravelmente desde o início da invasão russa na Ucrânia em 2022. A COP29, Conferência Anual sobre Mudanças Climáticas, sob liderança da ONU, começou esta segunda-feira em Baku, no Azerbaijão. A cimeira acontece num momento em que o mundo registra constantes alterações de temperaturas, cujos objetivos climáticos estão mais incertos após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, mas o governo americano, o segundo maior emissor mundial de gases de efeito estufa, pode abandonar novamente o Acordo de Paris, que é a base de todas as negociações com Trump e fez durante o seu primeiro mandato. Reeleito, o magnata, que é um cético declarado de mudanças climáticas, pode anunciar a saída do Acordo de Paris ao assumir o poder. É com Wellington Calazans e Sal Agostinho que eu converso hoje. Já tenho os dois do outro lado e vou, portanto, cumprimentá-los. Wellington, boa noite e bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, Dorival Daleixo, boa noite, Sal Agostinho, a você assistindo ao Hora 10, é sempre bom estar aqui. Parabéns aos angolanos por mais um ano de independência, são 49 anos e é sempre um motivo de celebração. Certo. Obrigado, Wellington. Em nome de todos esses angolanos, eu agradeço aqui a esta felicitação. Wellington, 4 primeiros-ministros em 7 meses. Qual é o real entendimento que podemos ter de tudo isto? Sim, em poucas palavras, podemos dizer que estamos falando sobre um Estado falido.
comprovadamente, não tem aí muita discussão, né? Até porque, quando fazemos um levantamento sobre o histórico recente, ele não é uma exceção, tem sido a regra no Haiti. E um país que é comandado por diferentes facções, não há estabilidade política. É sempre bom destacar que o Haiti é aquilo que Cuba seria se não tivesse resistido. É muito importante fazer esse paralelo, porque muitas pessoas, por ignorância política, ou por preguiça, né, de pesquisar, não vão a fundo nas razões de Cuba sofrer tanta perseguição com embargos e etc. E por isso é bom falar sobre Cuba quando falamos sobre Haiti, porque o Haiti é aquilo que Cuba não quis ser. E essa crise, mais uma crise, ela é agravada, Dorivaldo, porque ela foi provocada por facções que querem a instabilidade ainda mais profunda. O caos no Haiti se transformou em lucro para determinados segmentos mafiosos, lamentavelmente com a cumplicidade de países que fingem ajudar, fingem querer apoiar, mas que também são parte do problema. Certo. Enquanto o Haiti não for tratado como um Estado falido e que mereça um apoio de refundação, nós estaremos sempre, a cada 3, 4, 5 meses, tratando sobre crises profundas naquele país. A miséria é enorme, a criminalidade insuportável e essas crises políticas, elas somente aprofundam todas as possibilidades de problemas que têm sido produzidos a cada dia pela incapacidade da representação política de contornar a situação. Não há ordem, não há esperança, não há perspectiva de sair do problema e o Haiti está apenas vivendo mais um problema, Dorival. Wellington, é um insucesso histórico, como já fiz também a referência enquanto avançava aqui a nota, algo que não acontece desde 1994. Vamos, portanto, olhar também aqui para o assunto, nos atentando a este dado. Tudo isto poderá levar o país a um beco sem saída, conforme já sugerem alguns analistas também. Um beco político sem saída. Olha, governo de minoria é prenúncio de problemas no médio prazo, assim, com otimismo, né? Os desafios do Japão são muito grandes e esse fracasso eleitoral aí, ele já decorre de uma gestão que desagradava aos interesses do povo japonês. O Japão não tem uma agenda própria. Observe que a discussão das soluções do problema do Japão hoje estão voltadas para o que será o humor de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. É como se fosse um Estado norte-americano na Ásia. Assim, a agenda econômica do Japão e comercial está completamente refém daquilo que for decidido pelos Estados Unidos da América. Então, é uma situação muito complicada, porque, para além desse desafio econômico e político, com um governo de minoria, o Japão agora tem, Dorival, uma obediência estranha à agenda norte-americana de provocação à China, juntamente com a Coreia do Sul. E isso vai fazer com que o Japão, no lugar de se fortalecer, transferindo inteligência para a China e fazendo uma boa troca, ganha-ganha, na produção industrial, para voltar a ter competitividade industrial, então o Japão
faz parte de um processo de provocação que, ao fim e ao cabo, acaba por tentar manchar ali os interesses chineses de um modo geral. Então, o novo governo do Japão, como foi colocado tanto pelo Issao como no seu texto introdutório, um governo de minoria, e governo de minoria significa um governo fragilizado. Agora, se ele vai conseguir acalmar os ânimos internos e até conquistar uma base política melhor a partir de resultados surpreendentes, aí é outra história. Mas o prenúncio, Dorivaldo, é de eleições antecipadas aí antes dos 5 anos. Certo, Wellington. Wellington, é contigo que seguimos. Algum receio levanta-se também à volta de um maior envolvimento da Coreia do Norte na guerra da Ucrânia com o avanço deste acordo? É um receio a ser aqui chamado, a ser tido em conta ou descartado, digamos, bem como outros que também se vêm levantando pela NATO ou países associados? Dorivaldo, já falamos sobre esse tema aqui, inclusive de já. forma extremamente sintética. O colega Issao Agostinho falou na semana passada. Rússia e Coreia do Norte possuem um acordo militar. E você fez só? Não é? Quando você perguntou só, porque ele foi muito sintético, você tinha pedido pouco que falássemos em pouco tempo, em poucas palavras, ele falou uma frase. E é exatamente isso. Esse acordo militar, ele é abrangente. Ele é uma garantia de segurança e apoio entre os países. Issao foi extremamente feliz no comentário dele há pouco, quando ele destacou a capacidade bélica nuclear de ambos e sua dissuasão. Eu acrescento, Issao, ao seu comentário, a informação que sempre venho repetindo, que é o domínio da tecnologia hipersônica, porque hoje não é apenas ter o artefato nuclear, mas ter velocidade de entrega, e os países ocidentais estão muito aquém nesta tecnologia. São 2 décadas de atraso em relação à Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irão. Então, essa aproximação aprofundada e formalizada, que tem no seu artigo 4º a reciprocidade, né, em caso de ataque de uma das partes, a outra parte imediatamente é solidária. Ora, Dorivaldo, estamos falando aqui do artigo 5º da NATO, não é? E a tensão dessa guerra a todo instante foi porque a NATO não formalizou a sua presença, mas forneceu tudo o que pôde, inclusive soldados, não é? Sem que oficializasse, na condição de mercenários, mas não era bem assim, para que a Ucrânia lutasse contra a Rússia, e não houve esse alvoroço. Se a Coreia do Norte for para o campo de batalha, não vai ser em todas as frentes, não vai ser porque há um treinamento, um treinamento de tropas da Coreia do Norte na Rússia para que seja adquirida a experiência prática de uma guerra. E essa situação que a Rússia chama de operação militar especial, na Ucrânia, é extremamente favorável para esse tipo de transferência de conhecimento dos russos aos norte-coreanos. Porque os norte-coreanos são muito bem treinados também e possuem uma tropa de elite, vamos chamar assim, uma tropa especial de 200 mil homens altamente treinados. Então, não estamos falando de um exército embrionário. Por isso, talvez que haja tanto temor de que a Coreia do Norte vá ao campo de batalha, porque poderá ser assim a gota d'água para que a capitulação da Ucrânia seja consolidada. Bem, eu, respondendo especificamente a sua pergunta, não vejo mal algum da Coreia do Norte participar das atividades militares, já que possui um acordo formal com a Rússia, mas eu acredito que não será nessa dimensão que estão fazendo propaganda. Eu até duvido que aconteça, porque não há necessidade,
porque a Rússia está avançando com muita facilidade no solo ucraniano pela baixíssima resistência do exército de Volodymyr Zelensky. Muito obrigado. Wellington, podes exteriorizar tudo o que tens para dizer sobre esta COP29, mas aproveitas já agora para responderes também à pergunta se és daqueles que pensa que as políticas sobre o financiamento climático que temos vindo aqui também a ver ou a acompanhar devem ser repensadas. Dorivaldo, eu vou concordar com a sua pergunta quase que afirmativa, porque os resultados são pífios a cada ano, uma renovação de promessas inaplicáveis. Por uma razão simples, o Issal, por ser extremamente diplomático, uma pessoa polida, ele consegue utilizar aqueles termos brandos para dizer que esta agenda é uma nova tentativa de colonialismo. Os países que poluem, que destruíram a natureza, eles agora querem impor condições para aqueles que precisam se desenvolver. Em síntese, é disso que se trata. Não satisfeitos, eles querem ensinar a cuidar de uma natureza que eles não souberam cuidar. Agora, falando sobre a COP29 desse ano em Baku, foi um fracasso retumbante. Os grandes representantes não estavam ali. E como Donald Trump é completamente avesso a essa agenda, e a Rússia também, então a tendência é de muita queda dessa agenda nos próximos anos. O que vai ser bom para os países chamados de periféricos. A solução para a questão climática é investir mais em filtros que combatem a poluição. Essa é a primeira coisa. Emissão de gases, emissão de CO2, etc. Filtros. Resolvendo isso, reduz a poluição. Porque não é verdadeira a afirmação de que, através do lítio, através das baterias, etc., o mundo vai estar mais limpo, porque para produzir uma bateria, a produção, o impacto no solo para extração do lítio e ainda a questão humana da mão de obra quase que escrava, é uma coisa assombrosa. Então não adianta. É preciso que haja coragem para assumir que o petróleo será a principal fonte de energia do planeta nos próximos 100 anos. Quando trabalharmos com essa perspectiva realista, aí essa COP vai servir para alguma coisa, porque não vamos ficar aqui falando de demonização do petróleo e derivados. Vamos falar sobre realidade, sobre a necessidade de uma transição energética segura, equilibrada, sem demonização daquelas que nos ajudaram a ter tudo o que temos até aqui, e, ao mesmo tempo, a importância de pesquisa voltada para a redução do impacto da poluição. A partir disso, tudo será verdadeiro. Enquanto isso, é só neocolonialismo que está sendo, felizmente, fracassado, e o COP deste ano, 29 deste ano, em Baku, com poucas autoridades impactantes, já é um reflexo de que eu não estou aqui criando nenhum tipo de negativismo, é apenas uma constatação, Dorivaldo. Certo. Obrigado, Wellington. Obrigado, Issal. É sempre um gosto contar com vocês aqui no Hora 10 da noite. Os vossos subsídios são sempre relevantes e plurais também. Só por isso é que vou dizer que quero contar com vocês amanhã para analisarmos aqui outras notas da atualidade internacional. Grande abraço, Wellington. Obrigado, Dorivaldo. Eu amanhã não estarei no programa, mas na quarta-feira eu prometo, tá bom? Perfeito. Amanhã estarei em trânsito de Lisboa para Estocolmo. Perfeito. Mas a vida segue. Perfeito, a vida segue e quarta-feira estaremos juntos.